Irmãos e irmãs, uma boa noite para todos. O primeiro mandamento da lei de Deus nos diz amar a Deus sobre todas as coisas. E este mandamento, se nós quisermos contemplar a face de Deus, ele tem que ser observado. O amor a Deus tem que estar acima de tudo, de todos. E isso não é brincadeira. Certa vez conversando com meu pai, o meu pai viu duas filhinhas dele, bebês, morrerem. A mais velha no dia que completou 10 meses. E depois uma que veio depois de mim, no dia que completou 1 ano, a menina morreu. E ele disse, com as minhas filhas, foi uma parte de mim que nunca mais voltou. Eu nunca mais tive a alegria que eu tinha antes. Existe uma ligação muito forte entre pai e filho, entre mãe e filho. Não é só algo da carne, é algo espiritual. Essa ligação com os filhos é algo sagrado. Agora, a lei de Deus nos diz que esse amor para com o filho tem que existir. Mas não pode ser superior ao amor a Deus. Jesus nos diz, se alguém quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. Então, o amor a Deus tem que ser maior do que o amor próprio. Que nós temos que ter amor próprio. Se nós não tivermos amor próprio, os outros nos destroem, gente. Então, é muito importante o amor próprio. Para você não deixar que ninguém te destrua. Tem gente por aí que em casa é um tirano, grita com os pais e na rua leva bordoada de traficante, apanha na cara e ainda baixa a cabeça. Falta amor próprio. Então o amor próprio ele é necessário. Agora, Deus diz, só vai entrar no reino dos céus quem amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é um exercício de todos os dias. Nós temos que pedir ao Divino Espírito Santo que nos ensine. Minha mãe, ela nos dizia na catequese familiar, vocês não podem me amar mais do que a Deus. Não podem. Nem a mim, nem ao Pai de vocês. Porque um dia eu vou embora. Um dia eu vou deixar vocês. E vocês vão continuar. Ora, se eu amar uma pessoa mais do que a Deus, e quando essa pessoa morrer, gente? Como é que vai ficar a minha vida? Se o meu Deus morre, eu me destruo. Então nós não podemos amar ninguém mais do que a Deus. Absolutamente ninguém. E não é só essa questão de morte. As pessoas, mesmo aquelas que nós mais amamos, elas podem nos decepcionar, gente. Podem nos abandonar. Quantas mães, quantos pais não abandonam os filhos? Quantos filhos não traem os pais? Então, por isso que nós não podemos, de jeito nenhum. Só o Senhor é o nosso Deus. Só o Senhor nos dá força para nós continuarmos na nossa vida. Quando aqueles que nos são muito queridos nos faltam. Então, a nossa confiança tem que estar em Deus. Por isso que Deus pediu a Abraão que ele sacrificasse Isaque.
E Abraão obedeceu. E nós sabemos o que Isaque significava para Abraão. Era o filho da promessa. E ele entregou para Deus. Agora aqui, gente, olhando a história da salvação, Deus poupou Abraão daquela dor. Mas ele não poupou a Virgem Maria. Quando Jesus completou 40 dias e foi levado ao templo, o velho Simeão disse à Virgem Maria: uma espada te transpassará a alma. Maria compreendeu que a salvação da humanidade se daria em meio à dor. O que é uma espada atravessar a alma, gente? Uma dor violenta. Ela compreendeu que ela ia participar desse mistério de dor, de redenção da humanidade. E no Calvário, ela ofereceu o seu Filho único. Nesses momentos difíceis da nossa vida, lembremos-nos da Virgem Maria, que junto à cruz de seu Filho o ofereceu. E sentia uma dor, como que uma espada transpassando o seu ser. Maria não foi poupada, gente. É este o exemplo que a nossa padroeira nos dá. E João nos diz que ela estava de pé, ou seja, firme. Não estava se descabelando, ela estava de pé, firme, junto à cruz de seu Filho. Peçamos a Deus a fé da Virgem Maria, a firmeza que ela teve com essa doença. Quantos queridos nossos não foram levados? Eu tenho a firmeza da Virgem Maria. Eu estou agora de pé junto à cruz de nosso Senhor. Estou pronto para começar a missão que Deus me confiou? Porque Maria, quando saiu do Calvário, tinha uma missão: acompanhar os apóstolos. Ela que ouviu de Jesus: eis aí o teu filho. Acompanhou a igreja nascente, fidelíssima até o fim, mesmo se vivia no coração a solidão da ausência física do seu filho. Maria é um exemplo para nós, de apostolado, de seguimento de Jesus Cristo. Que nós saibamos olhar para a nossa padroeira e pedir a ela que alcance de nós, junto a Jesus Cristo, as graças que precisamos para continuar com a nossa missão, amando a Deus acima de todas as coisas. E no Evangelho de hoje, Jesus vai para casa. A casa de Jesus era em Betsaida, junto ao mar da Galileia, que era a casa de Pedro. Pedro era viúvo. E foi na casa de Pedro que ele estabeleceu a sua casa, onde ele estava sempre com os apóstolos. E chegou em casa, era tanta gente que a casa estava lotada. Chega um paralítico carregado por uns homens. Quando vê aquela multidão, eles sobem com o paralítico pelo telhado, fazem um buraco e descem com o paralítico na sala aonde Jesus estava.
E Jesus vê a fé daqueles homens, que não se detiveram diante de um obstáculo. Ora, se tem muita gente na porta, não tem como entrar, a gente vai entrar pelo telhado. E Jesus cura o que aquele homem tinha de mais ferido. Não eram as pernas, era o coração. Coração cheio de pecado. E Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Vendo a fé daqueles que o trouxeram até Ele. A fé verdadeira é assim. Ela não acaba diante das dificuldades. Não acaba. De jeito nenhum. Tem muita gente ficando doida por causa dessa pandemia. Peçamos a Deus a fé. Deus não disse para nós que ia ser fácil. Deus disse: no mundo tereis tribulações. Coragem, disse Jesus a nós, coragem. Nós neste momento estamos como que sendo chacoalhados. Essa é a realidade. É um momento difícil que a humanidade atravessa. A gente às vezes vai atrás de uma coisa no comércio, quando chega lá, eita, a loja fechou. Muitos fecharam. Não puderam suportar tanto tempo fechado. Não tinha estrutura para isso. Ou a gente vai procurar um determinado produto, olha, a fábrica não mandou mais, não está fazendo. É uma guerra que nós estamos vivendo. E numa guerra tudo fica mais difícil. A gente ouviu falar em aulas de história que a terceira guerra seria biológica. Eu sempre ouvi isso. Que a terceira guerra seria biológica. E a gente como que vive isso agora. O que que Deus pede de nós? Não perca a fé, não. Não perca a fé. Coragem. É isso que o Senhor pede de nós. E o Senhor olha para nós e Ele perdoa os nossos pecados. Ele tem poder. Só Ele tem o poder de apagar os pecados. É por isso que o ministério sacerdotal da confissão é importantíssimo. O psicólogo, o psiquiatra, são profissionais necessários, importantes, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. Mas eles não podem perdoar os pecados. Só Deus pode fazer isso. E Jesus Cristo realiza isso por meio do sacerdócio, por intermédio do sacerdote. Limpa o nosso coração. Esta frase que a gente ouve do padre quando termina a conclusão é extraordinária. Vai em paz, o Senhor perdoou os teus pecados. Às vezes um coração manchado, o Senhor vem e limpa, apaga os pecados, é como se ele não existisse. E nessa cena do Evangelho, duvidaram que Jesus tivesse tal poder. Mas só que não falaram com ele, só pensaram isso. E Jesus, que é Deus, disse a todos: por que vocês estão pensando isso no coração de vocês? Para que vocês saibam que eu na terra tenho o poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico, perdoado dos seus pecados: levanta e vai para a tua casa. Na mesma hora, o homem que era paralítico deixou de ser paralítico,
levantou-se e foi para casa. E todos ficaram assustados, porque conheciam um paralítico. Sabiam que ele tinha um problema nas pernas, que não podia andar. E na frente de todos ele se levantou e foi para casa. Jesus é o Senhor. Ele tem todo o poder. E creiam, Ele nos ressuscitará no último dia. Os nossos corpos voltarão à vida. Se unirão de novo às suas almas. E em corpo e alma nós contemplaremos a face de Deus. Neste momento, já as almas dos justos estão diante de Deus, aguardando a ressurreição dos corpos, que ficou para o último dia. Neste Evangelho, nos é apresentado Jesus como o Senhor. Senhor que tem o poder de perdoar os nossos pecados, de nos devolver a vida que nós perdemos com o pecado da desobediência. Por isso, nós amamos Jesus sobre todas as coisas. Ele é o nosso Deus. Só Ele é o Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Em nome de Jesus Cristo, apresentemos a Deus, nosso Pai, com muita confiança, os nossos pedidos. Cada um